estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. E ainda falando dos embalos aí do setor de recursos humanos, de tudo que está vindo pela frente com tecnologia e muita gente temerosa com essa tecnologia que está chegando, mas muita gente também aplicando a tecnologia e esquecendo de quem vai movê-la, que são as pessoas também, né? Às vezes, para colocar tecnologia na sua empresa, tem que ter alguém para apertar o botão, né? Ela não vai fazer sozinha. A inteligência artificial também, ela é artificial. Então, tudo isso está muito em alta, as pessoas estão se questionando, os trabalhadores preocupados, receosos, independente de quais são as suas funções, e isso tem trazido muitas dúvidas. E por conta dessa situação, a gente trouxe uma especialista no assunto, a psicóloga, gestora de RH, palestrante e muito informada sobre esse assunto, a Camila Spirli Buzzarello. Isso mesmo, né? Obrigada pela presença, obrigada por vir aqui nos nossos estúdios. Isso mesmo, Michele. Me sinto muito honrada em estar aqui para falar um tema tão relevante, né? Que são pessoas das nossas organizações. Muito obrigada. Não, imagina, a gente que agradece trocar informações válidas, né? Porque tem muita gente que fica na dúvida, né, Camila? Ontem eu vi o rapaz do TI ali mexendo, veio no meu computador, eu acho que já vão me mandar embora, vão me substituir por um robô, né? Porque o pessoal, quando a gente fala inteligência artificial, eles pensam nos humanoides, né? Que é aqueles robôs lá dos filmes, vamos dizer assim. E as pessoas já começam a ficar temerosas e as empresas, elas precisam também entender esse sinal de alerta, né? Para não cair a sua produtividade. Penso eu assim, é isso? É verdade. Tem uma certa preocupação. Será que vamos ser substituídos? Será que algumas funções não vão mais existir? Isso é fato, né? A tecnologia está vindo para nos ajudar numa velocidade muito rápida e eu acredito que vai ser mais rápido ainda, né? Mas nós também temos que olhar para as pessoas que estão junto conosco, o gestor também, né? O que ele pode fazer com tudo isso para acalmar um pouquinho as pessoas e preparar elas, principalmente, né? Porque voltar atrás a gente não vai mais voltar. Sim. Pelo contrário, como que eu posso incluir essa inteligência artificial, toda a tecnologia que está vindo junto com as pessoas que estão comigo. E dentro dessa situação, né, nas tuas palestras, o que vocês têm aplicado? O que tu tem visto do network ali no final, que as pessoas gostam de trocar ideia? O que tu tem visto de preocupação aí do lado empresarial? Hoje, no lado empresarial, muito se fala sobre pessoas. Né? A gente está com muitas vagas em aberto. Estamos, de fato, em Santa Catarina na era do pleno emprego. Então, está cada vez mais difícil achar pessoas para entrarem nas empresas, no mercado de trabalho. Então, o que o mundo empresarial, o que eles estão fazendo? O que eu posso fazer para eu ter um bom clima para as pessoas que queiram trabalhar comigo, que estejam felizes? Porque pessoas felizes, mais criativas, vão produzir mais, né? Vai ter mais lucratividade também e vão ficar no meu negócio. Até porque, Michele, a tendência das pessoas de ficarem no mercado de trabalho está em até 2 anos. Então imagina, é como se praticamente a cada 2 anos eu estou com uma empresa nova, né? Está girando muito o número de pessoas. Mas quando tu diz esse até 2 anos, é na mesma empresa ou porque elas saem para abrir outras? Na mesma empresa. Ok, tá. Fiquei 2 anos, agora quero novas oportunidades. Mas não é muito por falta de oportunidade dentro da própria empresa? Exatamente, daí é onde tem essa preocupação. Agora que os empresários já começaram a ver no meio organizacional de que eu preciso inovar, eu preciso fazer algo diferente para que essas pessoas tenham oportunidades. Porque vir para fazer um trabalho rotineiro, a tecnologia está aí, ela vem para substituir. Agora, vir para ter algo a mais, para crescer junto, aí eu preciso mudar o meu funcionamento, a minha organização aqui na minha empresa. Porque às vezes, né, a gente pensa assim, tem o trabalho braçal, né, tem aquele que realmente só se for humanoide, robôzinho para substituir, mas que a inteligência artificial não vai lá pegar um pacote e levar ou ir fazer, até faz, né, mas assim, o mínimo, né, não é uma grande empresa, vamos pensar assim, não é uma empresa de milhões, é uma empresa da cidade que precisa daquela mão de obra, que para ela se aplicar uma tecnologia é caríssimo, né? Tem empresas que não têm condições de colocar uma IA em todos os seus portos e o trabalhador, mesmo com todos os impostos e todos os encargos, a gente sabe que sai mais barato. Mas enfim, essa mão de obra, o braçal, ela está cada vez mais escassa, mas por falta de incentivo da própria empresa. Esses dias, inclusive, a associação aqui de Criciúma, né, a ASSIC, teve reunido falando justamente sobre isso, não só a qualificação, mas a valorização, o salário mesmo, né, que está muito baixo para esse trabalhador. Exatamente, às vezes o salário base hoje,
a pessoa que às vezes trabalha em cargos muito operacionais tem a possibilidade de ser terceirizada, de trabalhar em outras áreas e conseguir, né, uma remuneração muito maior, isso é fato. Né? E por isso que muitas empresas estão olhando o que eu posso fazer para aumentar meu benefício, melhorar as condições de trabalho também. Porque esse trabalhador braçal, ele é muito difícil hoje ser substituído, né, Camila? Eu vejo que sim. Né? Até nós temos um cliente que ele acabou utilizando a automação industrial, melhorou porque era um ambiente extremamente insalubre, tinha muita poeira, tinha muita reclamação. Então, 6 anos seguidos fazendo pesquisa de clima vinha muito, né? E ele começou a pensar, o que eu posso fazer então para melhorar o nosso ambiente de trabalho? Não precisou fazer demissão, pelo contrário, a empresa ficou mais efetiva, ficou mais produtiva também, e as pessoas com mais satisfação em trabalhar. Então, em vez de colocar as pessoas em lugares extremamente com muita poeira, um lugar ruim de trabalhar, elas tiveram agora a oportunidade de um ambiente mais limpo, mais organizado também. Mas quando chegam esses empresários para ti, nas tuas consultorias, né, que tu tem uma empresa, né, de consultoria, quando eles chegam para ti e falam assim, não, mas nesse setor aqui eu sou obrigada a colocar tecnologia. Tem como, não, mas não demite aquele funcionário, ou então vamos ver uma recolocação. Existe essa conversa? Ou não, ou tá assim, ó, não, eu estou gastando com a tecnologia, eu tenho que mandar o funcionário embora. Como é que está essa relação? Porque é esse o medo das pessoas, né? Hoje nós temos uma consultoria em gestão de pessoas, nós estamos com uma média de 54 clientes. Nossa! Aí todo mês, então nós atendemos toda Santa Catarina e também temos clientes em São Paulo. E é clientes de toda a área de atuação. Então, eu tenho desde o pequeno negócio, onde a pessoa está começando, onde não tem, às vezes nesse momento que ela está vivendo hoje, condições para investir em automação, inteligência artificial também, e outros que já estão investindo e estão vendo como positivo também. Em relação, quando a gente tem um negócio, tudo é resultado também, né? Então, eles tentam ver, de fato, situações aí, ações para que a empresa se torne cada vez mais efetiva e eficaz. Isso é fato. Em relação ao processo de demissão hoje, como tem tanta oportunidade, Michele, realmente acaba sendo em último caso, tá? Falando isso por experiência, pelos nossos clientes, realmente a gente tenta ver se não dá para realocar. O desligamento hoje, ele está associado, de fato, à não entrega, a não resultado, ao não comprometimento do colaborador. E olha que é feito o feedback, a gente faz desenvolvimento, conversa de novo, faz o feedback fim, que a gente diz, né? A pessoa tem clareza do que ela precisa fazer para melhorar, para que realmente não seja desligada. E aí tem alguns que, de fato, não estão engajados com o processo aí. Precisa fazer o desligamento, porque também não adianta, é como a gente fala, né? Empresa não é ONG, né? Não é ONG, tem que ter resultado, tem que melhorar a cada ano também, né? Exatamente, pode estar passando por algum problema, que aí os RHs tem que ter esse feeling, né, para fazer a identificação, mas também não dá para levar quem não quer estar no time junto, né? E com muito orgulho, essa é a nossa região, tem muitas empresas preparadas, tem times de RH que, de fato, né, vestem a camisa, que fazem acontecer com muitos programas bacanas aí em gestão de pessoas. Isso é importante porque, assim, ó, quando vem essas transformações, a gente está passando por uma época de transformação, né? A gente teve, desde a Revolução Industrial, acho que é a terceira época de grandes revoluções, né? Até esses dias a gente estava dando a notícia que no governo federal tem cargo de passador de telex. Olha só. Ainda, e a gente está pagando por isso, né? Mas, enfim, veio a tecnologia, ela foi muito rápida, né? Se a gente pegar ali, eu sou oitentista, dos anos 80 aos anos 2000, até 2025 que a gente está agora, nossa, a gente já passou do fax, do telex, do fax, hoje foi para o e-mail e hoje ninguém mais... Nossa, é muito raro você mandar um e-mail, tudo por WhatsApp, conversas rápidas. Então, essa transformação tem gente que ainda não acompanhou, né? Mesmo os novos, tem pessoas novas que não acompanham essa transformação nas empresas, né? E tá tão rápido, né? Cada vez mais rápido essa transformação, um aplicativo novo que tá vindo, né? E agora, nossa função, nós que estamos aqui, que acompanhamos toda a transformação é de fato, né? Felizes somos nós que podemos nos adaptar a todas essas transformações que estão vindo e que vão vir ainda mais. Mas ainda dentro das empresas há essa resistência com essa chegada dessas tecnologias, ou não só por parte do empresário em si, porque a gente sabe que tem muita empresa familiar que não quer nem colocar calculadora, que mais colocar uma inteligência artificial. Mas o do próprio trabalhador que está entrando hoje, que se oferece um curso, se fala assim, tu tem que dar uma estudada aqui, dar algumas dicas, esse trabalhador está resistente? Eu acho que assim, 10 anos atrás tinha essa resistência,
Enquanto gestão de pessoas tinha que quase que implorar, por favor, vem fazer um curso aqui para poder se atualizar. Hoje eles já viram a necessidade. Tá, hoje estão mais espertos. Hoje estão mais espertos. Hoje a gente já viu, se eu não me atualizar, daqui a pouquinho, daqui 2, 3 anos, eu não estou mais no mercado de trabalho. Então hoje a atualização, ela é necessária. Não é mais por um desejo porque eu quero, não, eu preciso. Esses dias eu acompanho muito algumas redes ali, que tem uma específica do Meta que é desabafo, né? Todo mundo reclamando de alguma coisa. E aí outro dia eu me peguei numa reclamação dessas, que era uma moça que falou, gente, eu tenho MBA, mestrado, isso, aquilo outro. Gente, eu não consigo colocação no mercado de trabalho, eu já fui salário de estagiário que me oferece isso e aquilo. Aí, nos comentários, né, que a gente curioso vai ver o comentário, começaram a colocar assim, talvez você não se imponha, talvez você não saiba se apresentar, não saiba se vender, ou talvez tudo que você tenha não seja... Aí um falou, talvez tudo que você tenha não sirva para mais nada hoje. Porque uma especialização não é 2, 3 meses, é 1 ano, e tanto o currículo dela era bem vasto. Então, assim... Também essas pessoas que estão patinando no mercado de trabalho precisam de uma atualização, né, Camila? Exatamente. E hoje, cada vez menos, a gente olha a formação do currículo. Hoje a entrega, experiência, o que já fez, o que pode agregar no meu negócio. Hoje a gente apresenta às empresas o que você acha de trabalhar aqui, o que faz sentido para você. Né? Claro que é importante as formações, eu tenho também algumas formações e faz a gente aprender mais, mas assim, o quanto que eu tenho de entrega, o quanto que eu consigo aplicar. E tem jovens aí que aprendem muito rápido, que tá ali com seus 20 anos, que dão um banho aí quem tem muitas formações. Então tá, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta falando desses jovens também no mercado de trabalho, que os RH estão tendo bastante trabalho com eles. A gente volta já. Voltamos com o nosso segundo bloco do Sala de Entrevistas, hoje falando sobre essa questão da entrada da inteligência artificial, das novas tecnologias no mercado de trabalho, com a palestrante, psicóloga, gestora também, a Camila Spírilli Busanello, que está aqui conversando com a gente deu uma pinceladinha no primeiro bloco. Se você perdeu, esse programa fica todinho disponível no canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify. Procura lá, Sala de Entrevistas ou TV Primavera, você vai encontrar todos os nossos programas para você curtir em áudio e vídeo por onde você quiser. Camila, a gente deu uma pinceladinha na tal da geração Z. Não tem um que vem aqui que eu não tenho que falar da geração Z. Não tem como, né? Eles são, assim, eu acho que ultrapassaram todas as barreiras do imaginável, né, dentro do mercado de trabalho. Tem coisa que é muito sem noção, para falar o português claro. Se a gente comparar, né, com há 20 anos atrás, quando a gente entrou no mercado. Mas toda geração ela veio para trazer uma ruptura. Talvez, né, Michele, nós estávamos conversando aí no intervalo, quando nós viemos também para o mercado de trabalho, talvez a gente também trouxe alguma ruptura. Né? O nosso crescimento de carreira foi muito mais rápido do que os gestores que estavam há muitos anos. Isso também causou estranheza, também para eles foi difícil a adaptação. E a geração Z vem para nos ensinar, vem para também trazer para fazer umas provocações muito importantes em relação à saúde mental, porque uma coisa é fato, nós estamos numa epidemia silenciosa aí de saúde mental. Sim, muito Estamos grande. adoecendo, está grande. O prognóstico da saúde mental está bem assustador. A Alemanha e Espanha, que estudam bastante o tema, eles já estão nos alertando. Se a gente olhar os números de 2024 de afastamento no trabalho, primeiro lugar foi transtorno, em questão de saúde mental também, né? Ansiedade, depressão, burnout e uso de substância química. Então a gente tem que olhar, né, e ter esse olhar criterioso também, não só com o pré-julgamento, que em primeiro momento a gente pensa, meu Deus, é uma geração que não quer nada, que não tem propósito. Mas não, tem um lado também que eles nos ensinam também, né? Eles fazem uma provocação aí de como a gente olha para o nosso trabalho também, e eles também nos ensinam, né? Como que a gente deve trabalhar. E como você disse, são rupturas, né? Elas vêm, mas é que ela está muito escrachada para o mercado de trabalho. Eles, ao mesmo tempo, eles são muito mais adeptos às tecnologias. Então, esse conflito de gerações está batendo muito para o empresário, né? Está batendo, são mais ágeis também. Lá no nosso time, nós também temos geração Z, e outro dia, esse exemplo até dei lá no SCAR, né? O evento que nós tivemos de recursos humanos aqui em Criciúma, aonde a estagiária do nosso time, eu fazendo feedback, e aí ela participa dos treinamentos de feedback, então ela sabe certinho o passo a passo.
E no dia falando com ela, ela olhou para mim e disse assim, Camila, eu não concordo com o que tu estás me falando, eu quero 3 evidências do que tu está me falando para ver se faz sentido ou não. No primeiro momento, confesso, Michele, que eu pensei, meu Deus, não lembro se um dia, né, fiz isso ao longo de toda a jornada da minha carreira. Tomei um copinho de água, respirei, entendi, pois é. Então vamos lá, no dia tal, fiz passo a passo, que realmente tudo que foi falado foi com evidência, só que não estava tão claro assim. O que tu acha? Agora faz sentido, Camila, agora eu vou mudar. E aí juntas, eu falei assim, o que a gente pode fazer para não acontecer mais isso? E se fizesse isso? E se a gente lançasse assim lá no sistema? E se criássemos também um grupo no WhatsApp? Então assim, Michele, essas provocações me ajudaram também a criar uma metodologia. Porque antes eu ia ficar só com ela, ia ser só comportamental. Não, ela transformou num plano de ação. E falta o empresário escutar também, né? Porque eles vêm com esse âmbito, com essa sede de ser tudo muito rápido. E isso pode trazer uma agilidade, aquela questão de, porque é assim, isso dói, né? Sempre fiz isso. Quando alguém chega para mim e fala assim, não, vamos fazer. Não, é porque é assim. Não existe o porquê assim, gente. Dá para fazer mais rápido, dá para fazer mais ágil. Isso, o jovem, ele vem com essa ansiedade que muitas vezes não é absorvido pelo ambiente de trabalho também, né? Exatamente. Se eu estou numa organização muito estagnada, onde ele não pode contribuir, ele não vai ficar. A tecnologia está tudo tão rápida e esse jovem, eles cresceram já com a tecnologia. Nós fomos se adaptando, ainda no telefone, surgimento celular, o fax, né? A gente foi acompanhando tudo. Para eles, não. Eles já nasceram, né? Eles já estão com tudo na mão, né? E eles estão entrando. A gente teve um parão do mercado de trabalho, eu digo um parão assim, porque eu, com 14 anos, já tinha carteira de trabalho, porque eu já podia trabalhar. Depois teve aquele parão que o jovem ali de 15, 16 anos não podia. Depois veio a lei do menor aprendiz. Isso foi quase 10 anos, um hiato. E esse que está entrando no mercado de trabalho hoje fixo, ele já vem do mercado de trabalho, porque a maioria deles já fez estágio pelo Sistema Nacional do Estágio, por algum órgão, ele já estagiou. E com compromisso de horário, de tudo. Então, ele não vem tão cru mais, né? Pelo menos é a percepção que eu tenho. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Com 14 anos, ele tem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, num programa sério, que é o programa de aprendizagem, onde ele tem conteúdo técnico nas escolas técnicas, né? E o prático no dia a dia da organização. Sim. E lá na organização, nós enquanto RH, é que esse jovem passe por todos os setores. Então, imagina, aos 18 anos, ele teve 4 anos ali como aprendiz, já pôde até fazer um curso técnico, ele está pronto, ele tem nível de conhecimento do que muita gente que está na organização que só trabalhou no mesmo setor. Talvez por isso eles questionem mais, Camila? Claro, com certeza, eles têm a visão, para ter, né, a visão 360 aí da empresa. E claro que eu tenho que ter clareza, né, eu preciso que a tua entrega seja essa, eu preciso dar um direcionamento. Não dá para deixar a revelia, que eles pintam as paredes roxas e bolinha vermelha, né? Senão não, a Michele e a Camila não falaram, então não é para fazer. A gente tem que ter muita clareza, eu preciso que você me entregue até sexta-feira, isso. O que nós vamos avaliar? Isso na sua função. É porque a iniciativa é difícil de ser tomada, né? Não deixe esse jovem sem direcionamento, que daí a gente pode ter dificuldade com as entregas. Tá, e aí a gente volta lá, porque a gente começa a falar de uma coisa, já vai para outra, já estamos lá no jovem. É bom, porque aí você, mãe, pai, cuidador que está em casa, está direcionando esse pré-adolescente. 14 é pré-adolescente ainda? Não, adolescente. Já é adolescente, né? Está direcionando esse adolescente para o mercado de trabalho, já fica atento, pega as dicas para direcionar ele certinho em casa também. Porque esse compromisso vem de casa, né? A base vem de casa. A base vem de casa, né? Não é o mercado de trabalho, como não é a escola que faz, a escola educa no ensino, aí o resto é com a família. E Camila, a gente volta lá atrás na inteligência artificial, que é o tema das tuas palestras. O que mais te chama a atenção nesse mundo? Porque, como eu disse, o pessoal pensa no robô, no humanoide, no sistema que vai tirar meu emprego, mas o que é o pilar principal dessa história toda que tu vê dentro do empresariado? As pessoas que vão administrar, que vão cuidar de toda essa tecnologia. E eu preciso de pessoas saudáveis trabalhando também. Tá. Quando tu diz isso, tu diz aquele que vai operacionalizar aquele sistema implantado. Mas muitas pessoas ficam com medo por não saberem. Esse empresário, ele tem que ir aos poucos, antes já dando treinamento, já conversando, para deixar aquele trabalhador
mais calmo, porque qualquer tipo de mudança vai gerar um tumulto na empresa. É a lei do plantio e da colheita. Se eu quero em 2026 automatizar aqui a minha indústria, os meus equipamentos, a minha fábrica, o meu negócio, eu já preciso agora começar a plantar. Que tipo de pessoas que eu quero que trabalhe comigo? Como é que eu quero que elas estejam? Treinamento é fundamental. Tá, e eu já começo ali, aí, gente, vai ter uma mudança, então um faz um curso disso, outro daquilo, é mais ou menos esse direcionamento. Exatamente. Antes nós esperávamos que as competências fossem natas, né? Tá. Fulano tem competência para isso, ok. Hoje a gente já entende que também a gente pode desenvolver. Todas as habilidades podem ser desenvolvidas, desde que eu prepare o meu time para isso. Aí, como psicóloga, como gestora de RH, como de quem já teve empresa, também tem o olhar do recursos humanos ali para isso, né? Com certeza, com certeza. Tem aquela frase, né? Melhor treinar as pessoas e ficarem conosco do que não treinar e ficar também sendo estagnada aqui conosco, né? Até porque, né, hoje eu aprendi assim, não sei se eu estou errada, que contratar é mais caro, contratar é mais caro do que demitir, porque demitir tu acabou ali, né? Tá? Paga a multa, paga CLT, aquela coisa, hoje muita gente PJ e vai embora, toca a tua vida. Agora, o contratar, tu tem que, além de todos os encargos, né, pagar médico, pagar isso, pagar aquilo, tu tem que ainda ter aquele tempo de 3 meses de experiência, saber se a pessoa vai ficar ou não, e aquele compromisso, aí não dá certo, manda embora, faz tudo de novo. Então, contratar geralmente é mais caro do que demitir, né? Dependendo do tipo do negócio, sim, faz sentido sim a sua colocação. Porque o treinamento em si, eu acho uma dó, às vezes as pessoas ficam 3 meses lá, treinaram, não sei o quê, não quero. O empregador também teve aquele custo, né? Não caiu do céu, né, Camila? Isso também gera um impacto para a empresa, né? Por isso que uma seleção bem feita, aplicação de teste comportamental, teste psicológico é fundamental. É um investimento do que eu não preciso ter daqui 3 meses, quando acabar a experiência. Eu já posso conhecer o meu time antes. Já tem testes já sendo aplicados nessa área de tecnologia e inteligência artificial, mesmo para cargos mais baixos, que não tem nada a ver com isso? Tem. Tem testes que avaliam produtividade, que avaliam QI, raciocínio lógico, inteligência verbal, inteligência matemática. Não preciso trabalhar com matemática, né? Mas o quanto que eu sou rápido aí no meu raciocínio matemático tem também. Aí se eu não passava, não. Eu ia ficar contando nos dedos. Mas o que eu digo vocês conseguem diagnosticar através desses testes, fazer o diagnóstico das pessoas que elas têm essa capacidade de desenvolvimento, de adaptação dentro das tecnologias? De adaptação, se a pessoa tem flexibilidade, como é que ela é com relacionamento com as pessoas também, se ela está aberta a aprender, se não já é uma pessoa mais fechada. E tudo isso influencia no dia a dia da empresa. Exatamente, esse mapeamento comportamental. Não tem direcionado a tecnologia, mas o quanto que ela está aberta para novas aprendizagens, a flexibilidade também. Camila, para a gente já encerrando, o que mais te chama a atenção nessas tuas rodas de palestras, nesses eventos que tu tens participado? Tem algum assunto assim que, não, toda palestra alguém vem me perguntar isso, toda palestra alguém levanta a mão lá no meio da plateia quando eu abro para as perguntas, o que mais te chama a atenção? Tem te dado um start? Eu vejo que são as pessoas querendo entender mais de pessoas. Antes era entender de pessoas, fenômeno aqui, campo de estudo só do psicólogo organizacional. Hoje já é todo mundo entendeu que eu preciso melhorar meu relacionamento, eu preciso entender de gestão de pessoas, independente da área que eu estou. Eu vou ter mais promoção, vou ter mais oportunidade, vou melhorar o nosso clima organizacional com os meus colegas também. Os líderes estão buscando cada vez mais, deixa eu entender sobre saúde mental, deixa eu entender mais sobre como fazer uma entrevista melhor. Quero conhecer, Camila, sobre teste também comportamental. Então isso é muito legal, né, Michele? Mas isso não é só para quem é de RH, é de todos os setores. De todos os setores. Então, além da tecnologia ser uma necessidade, entender de pessoas também, quem está no meio do organizacional, entender o que é uma necessidade hoje. Porque um gestor, um líder, né? Não um gestor, um líder de setor bem informado, bem instruído, não sendo aquele capataz como a gente infelizmente cansou de ver muito tempo, com bullying, com agressões verbais, enfim, gerencia melhor uma equipe, dá produtividade e ele se torna uma pessoa melhor, né, dentro do trabalho, podendo outras empresas contratar, enfim. Com certeza, ele fica um profissional competitivo no mercado de trabalho, ele já está lá na frente também, porque aquela liderança, como você falou, capataz, né, do comando e controle, hoje já nem cabe mais nas nossas organizações. Imagina a geração
Z com um profissional ali com essa liderança, né, extremamente centralizadora. Não fica, né? Não fica uma semana. E eles não ficam mesmo, né? Não é brincadeira. Não. Camila, obrigada pela presença mais uma vez, pelos esclarecimentos. Eu acho que a gente traz aqui um pouquinho dessa organização, porque tem muita gente entrando no mercado de trabalho, como a gente disse, muita gente voltando, se readaptando e entender um pouco mais, né, até os profissionais de quem são essas pessoas que estão voltando ao mercado e os medos delas, né? Porque muita gente tem medo, vai acabar, quando fala tecnologia, vai acabar tudo. E não é bem por aí, né? Tudo adaptável, né? Tudo adaptável, que bom que nós estamos nesse momento de transformação. Né, Michele, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Posso deixar meu Instagram? Pode, ele apareceu aqui, mas apareceu, pode ótimo, repetir. Que é o @ritmo, né? Então, quem quiser aí ter dica, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, como é que pode se transformar, se atualizar também, pode seguir o nosso Instagram. A gente colocou o dela, né? Foi o Camila, o dela, que também tem várias dicas, tem vídeos, tudo pra você. Ó, é Camila, tá passando aqui? Camila S. Buzarello. E o outro é? @ritmo. O Ritmo, que é a tua empresa, né? É a empresa. @ritmo normal? É RHITMOO. Ah, então tá, Quer gente. dizer, RH e o O é o do infinito. Vou colocar na descrição no YouTube para qualquer dúvida você ir lá procurar também, mas no da Camila também você consegue seguir lá. Ó, nosso GC é rápido, já colocou ali, obrigada. E é isso, obrigada mais uma vez pela presença. Gente, o nosso programa fica todo disponível no canal do YouTube, como eu disse, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas, procura lá, tem muito áudio para você compartilhar e ouvir e obter informações de verdade e com conteúdo aprovado por especialistas. Gente, fiquem com Deus, até o próximo Sala.